Qual que é o jeito certo de estudar para ser um programador full stack ou um full stack developer? O full stack developer é aquele programador que consegue desenvolver tanto utilizando o stack do back-end quanto do front-end. Ao contrário aí de um programador especialista que fica focado só em um deles e não entende nada do outro lado, um programador full stack consegue navegar aí entre o back-end e o front-end. E um ponto que é bastante interessante, existe uma maneira que muitas pessoas tentam fazer, inclusive por conta própria, ou ainda seguindo outros métodos, né? Então, existem alguns cursos que fazem esse jeito aqui, que a gente considera que é o jeito errado. Então, qual que é o jeito mais comum que o pessoal tenta explorar o back-end e o front-end? Começa a estudar um pouco de back-end, depois vai para o front-end, depois vai para o back-end, depois vai para o front-end, depois vai para o back-end, e fica andando nesse processo de vai e vem, junto com a criação de projetos. Então, além de tentar entender os conceitos, como que eles se relacionam, o pessoal fica tentando ir para lá e para cá e acaba não aprofundando muito em nenhum conceito. E existe um problema aqui, que é o problema de muita coisa nova ao mesmo tempo. Coisas novas não é necessariamente somente um tópico ou um conceito novo. Pode ser, inclusive, a profundidade desse tópico. Então, muitas vezes você vai falar de banco de dados, só o termo banco de dados ele é um tópico, então ele pode ser um tópico novo, porém você ir mais a fundo no banco de dados também é um tópico novo, né? Então, é uma coisa nova que você está explorando. Quando a gente coloca muita coisa nova ao mesmo tempo, o esforço mental que a gente exige para fazer isso é muito grande. Durante o meu mestrado, eu participei de um grupo de pesquisa de ensino de computação. E lá a gente fez uma pesquisa comparando duas formas de ensino de programação, uma visual e a outra textual, que é o convencional, para quem nunca tinha programado. Então, qual que era a intenção ali? Ensinar programação básica. Qual que é o grande detalhe? Quando a gente faz o visual, né, que então ele acaba sendo um pouco mais intuitivo, a gente acaba focando somente em um conceito, que é a lógica de programação e tudo mais. Quando a gente coloca a pessoa para programar junto, né, então escrever a sintaxe junto, escrever o código junto, além de aprender o básico de programação, a gente está colocando dois conceitos a mais, né? Então a gente está usando dois conceitos ao mesmo tempo. E exige ali um esforço mental muito maior. E na época a gente inclusive utilizou um formulário, né? Uma forma ali que a NASA analisa qual que é o esforço mental para desenvolver uma tarefa. E a gente descobriu que quando a gente está fazendo ali na forma visual, a gente reduz o esforço mental, porque a gente tem menos coisas para se preocupar ali. Já quando a gente está fazendo na forma textual, a gente tem mais coisas para se preocupar, então o esforço mental é maior. E aí o grande detalhe aqui é isso. A gente está dividindo o esforço mental, né? Então a gente usa mais esforço mental e a gente está dividindo ele quando a gente está colocando várias coisas ao mesmo tempo, como acontece aqui. Como que a gente faz, então, se a gente não quer usar esse tanto de esforço mental? Uma estratégia que a gente utiliza dentro do Full Stack Master é a estratégia de construir uma base forte. Então o que acontece? A gente tem aqui uma etapa chamada fundamentos. Essa etapa é a etapa que a gente vai conhecer realmente o back-end, o front-end, como que tudo isso se relaciona. E o mais importante disso tudo, a gente usa isso de forma iterativa. Então a gente faz isso várias vezes durante o treinamento. Como que a gente sai desse fundamento e coloca um pouco mais de código, coloca um pouquinho mais de prática. A gente constrói o que a gente chama de prova de conceito, ou POC, Proof of Concept. Essa prova de conceito, o objetivo dela é explorar aquele fundamento que você viu e transformar aquilo imediatamente em algum código, mas a ideia aqui ainda é reduzir esse esforço mental. Então a gente está focando só num conceito, só numa tecnologia ao mesmo tempo. Depois disso, a gente começa efetivamente a trabalhar mais o back-end e front-end. Então, a gente faz a prova de conceito, depois a gente precisa consolidar esse conceito que a gente viu na parte de fundamentação aqui, e aí sim a gente começa a aplicar e fazer o back-end e o front-end. Então a gente começa a estudar mais aqui o back-end e front-end, porém com a base forte. Quando a gente faz isso, quando a gente vai para o back-end e para o front-end, a gente já tem essa base mais estruturada. E muitas vezes a gente faz projetos práticos que muitas vezes ficam somente no back-end, ou depois somente no front-end. Ou ainda a gente mistura os dois para começar a desenvolver essa habilidade nos alunos. Então a gente começa a trabalhar de forma direcionada o back-end e front-end, focando em itens específicos. Se a gente vai explorar, por exemplo, um pouco mais de front-end, a gente pode explorar um pouquinho mais de CSS, JavaScript puro. Se eu quero explorar um pouquinho mais de back-end, a gente pode explorar o Express.js com alguma outra tecnologia. A gente consegue fazer essa alternada, porém, já sobre
uma base conceitual forte, então com uma base forte. Depois que a gente faz isso, a gente consolida com projetos práticos, coloca no ar e tudo mais, a gente vai para o próximo nível, que é voar alto. E nesse ponto, depois que a gente já aplicou bastante, então a gente já conhece os conceitos, a gente já sabe a prática, então a gente pegou esses conceitos, colocou na prática, colocou em projetos reais, o que a gente vai fazer? A gente vai voar alto, então a gente vai começar a pensar efetivamente aqui numa arquitetura melhor para o projeto, processos de qualidade que a gente vai implementar. Então uma coisa que é bem interessante, eu costumo dizer que é difícil a gente saber se aquilo é uma boa arquitetura ou uma boa prática sem ter feito nenhuma arquitetura ou nenhuma prática antes. A gente não consegue saber que aquele é um bom código sem ter feito código algum antes. O ponto do voar alto é, a gente já está confortável executando o código. Como que a gente pode levar isso para o próximo nível, pensar um pouco mais em qualidade, um pouco mais em manutenção? E nessa estrutura aqui a gente consegue evoluir de uma forma muito mais rápida, porque enquanto na outra forma a gente perde muito tempo, porque várias vezes fica confuso aonde está o erro, aonde está acontecendo um problema. Quando a gente estuda dessa maneira aqui, fica muito claro, porque a gente explora os conceitos de forma individual, e quando a gente começa a misturar os conceitos, você já tem a base forte para entender aonde está o problema. Essa é uma forma de estudo bastante interessante, inclusive eu uso isso, tá? Pessoalmente, eu estudo dessa maneira, tá? Tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero explorar, eu estudo dessa maneira. Primeiro, eu faço provas de conceito, depois eu exploro mais a prática, colocando aquilo em prática, e depois eu melhoro a qualidade desse processo. Bom, e se você quiser conhecer mais sobre o Full Stack Master, tem um link aqui na descrição e também no primeiro comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui e também use essa metodologia para você aprender conceitos novos e aprender tecnologias novas. Vai te ajudar bastante. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!